Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está assistindo esta aplicação prática de trigonometria. A disciplina a qual essa atividade é destinada é matemática e o professor é Harrison Alves. Os componentes desta atividade são eu, Antônio Rafael e Rafael Rubens. Somos alunos do IFRN Campus Parnamirim. Estamos cursando o segundo ano do curso técnico integrado em mecatrônica. Nossos objetivos são calcular a altura do mastro da bandeira do Atacadão, calcular a altura da torre do para-raio do campus, calcular a distância entre os dois e calcular a distância de ponta a ponta dos dois. Os instrumentos que utilizamos foram somente 3. Uma trena de 30 metros, um teodolito caseiro emprestado pelo nosso colega de turma Sanderson Fernando e um celular. Falando sobre os instrumentos, vale ressaltar que tudo o que medimos não foi com extrema precisão, tanto por conta do material utilizado, quanto pelas condições do ambiente em que medimos. Logo, peço desde já que veja este trabalho como uma aplicação da matéria com aproximações do valor real. Inicialmente, mostro o nosso objetivo que teve mais êxito. Nós conseguimos calcular e também saber do próprio Atacadão a altura do mastro da bandeira. Por isso, agradecemos novamente ao Atacadão. Nós medimos com a trena o chão e com o teodolito os graus, como mostrado nas imagens. Os resultados estão no próximo slide. Para calcular a altura, precisamos considerar que o terreno em que medimos com a trena é perpendicular com o mastro. Assim, pode-se construir este triângulo retângulo do slide. Temos que a medida do chão, ou seja, o cateto adjacente, é de 34 metros. Também temos que o ângulo oposto à altura que queremos mede entre 45 a 50 graus. E isso nos ajuda a montar as equações do slide. Sabendo a altura oficial, fica fácil dizer que o ângulo que medimos mais se aproxima de 47 graus, pois, como está na equação, a tangente de 47 graus vezes 34 resulta em 36,4 metros, e somando com a altura em que o teodolito estava, temos 38,1 metros, se aproximando bastante da altura oficial ou real. Agora, para medir a altura do para-raio, medimos com a trena da base da torre até o ponto em que medimos com o teodolito. Nesta situação, tivemos que medir parte do comprimento do lado de fora da grade de proteção. E também é importante dizer que o terreno apresentava muitas deformidades, prejudicando as medições. Os cálculos seguem o mesmo formato do anterior, e como não foi encontrada a altura oficial, ficamos bastante perdidos em relação às nossas medições. Podemos novamente considerar que o meio entre os graus que obtivemos é o correto, e assim encontramos a altura de 53,4 metros. Algo que podemos duvidar muito se compararmos com o mastro da bandeira. O que parece mais no olhômetro é que a torre do para-raio seja um pouco maior do que a bandeira, e não tanto assim. Chegando na penúltima parte do trabalho, por meio do aplicativo Mapa à Distância, indicado no link abaixo, medimos a distância entre as duas torres. Eu iria dificultar um pouco mais essa tarefa, calculando por meio da lei dos cossenos essa distância, o que inclusive deu um resultado bem perto do mostrado pelo aplicativo, pois com o teodolito tentei de forma bastante difícil ver o ângulo entre as duas torres, que deu entre 100 a 110 graus, e apliquei a lei dos cossenos. Nisso, considerando 100 graus e as medidas dadas na direita da tela, calculei 341 metros, ou seja, 2 metros de diferença do app, bem perto. Por fim, chegamos no final da atividade e finalmente saberemos mais ou menos quanto mede de ponta a ponta as torres. Aqui vamos ter que considerar que tudo é reto e plano, menos a terra. Assim, poderemos formar outro triângulo retângulo que tem como altura a diferença entre as alturas das torres e como base a distância que vimos no slide anterior, 339 metros. Agora, podemos aplicar o Teorema de Pitágoras e descobrir que o comprimento de ponta a ponta é 339,34 metros. Bem,
Isso talvez pareça desanimador para você, como foi para mim. Mas vamos animar um pouco mais as coisas demonstrando o Teorema de Pitágoras por meio da citada Lei dos Cossenos e assim terminar essa atividade. Ainda como curiosidade, coloquei o ângulo que aponta para a altura utilizando a função inversa da tangente numa calculadora. Agradecemos a atenção e a paciência. Espero ter gerado algum impacto positivo em você e que tenha interesse a mais por matemática. Desde já, deixo abaixo os links do canal da Albimap, que contém ótimos pontos que foram base para a partida nessa jornada do conhecimento. Até a próxima!